Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar duas teorias que circulam na internet. Uma é sobre esse reinício das finanças no mundo, não é? Tem uma elite que tem vontade de acabar com o dinheiro de papel. E eu já vou mostrar a capinha aqui para vocês verem sobre os assuntos que nós vamos abordar hoje. Eu preparei aqui a nossa capinha de hoje, Apostasia, plano para acabar com as religiões. E também aqui um assunto importante, o grande reset mundial. Tem um texto aí organizado aí e narrado pelo Casal 20 que vocês já vão compreender. E o outro assunto é sobre a tentativa de desacreditar da religião, seja com coisas científicas ou históricas. E vocês já vão entender depois que vocês assistirem a esse conteúdo organizado pelo Casal 20. Assiste aí. Vamos aos nossos assuntos de hoje, pessoal. Apostasia. Apostasia. A apostasia é o abandono deliberado e definitivo de uma religião, crença ou ideologia anteriormente professada. O termo tem origem no grego apostasia, que significa deserção, rebelião ou afastamento. O que é apostasia no contexto religioso? No âmbito religioso, especialmente no cristianismo, a apostasia ocorre quando alguém que outrora se declarava cristão rejeita de forma consciente e irreversível os ensinamentos e a fé que antes seguia. Isso se difere de um mero esfriamento espiritual, ou dúvida temporária, tratando-se de uma renúncia aberta das verdades fundamentais da fé. Alguns ramos cristãos debatem se um verdadeiro crente pode ou não cometer apostasia, ou se o apóstata seria apenas alguém que frequentava a comunidade sem ter uma conversão genuína. Implicações sociais e legais. Na sociedade secular, o termo também pode ser aplicado de forma mais ampla a pessoas que abandonam um partido político, uma linha de pensamento ou uma filosofia. No mundo islâmico, em alguns países de maioria muçulmana, a apostasia é considerada um crime grave, podendo resultar em severas punições legais, perda da custódia dos filhos ou até mesmo pena de morte. Para compreender a visão histórica e doutrinária sobre o tema, você pode conferir o artigo do Wikipédia sobre apostasia no cristianismo ou ler um ponto de vista teológico no ensaio do The Gospel Coalition. Será que existem planos globais para o controle da massa? Dizem que não existe um plano global, unificado ou oficial em andamento para erradicar as religiões. Historicamente e no cenário contemporâneo, o que existem são diferentes abordagens filosóficas, políticas e sociológicas que discutem o declínio, a restrição ou a transformação do papel das religiões na sociedade. Abaixo estão os principais contextos em que a ideia de fim das religiões é debatida. 1. Secularização sociológica. Teoria clássica. Sociólogos previam que a modernidade e a ciência reduziriam a fé. Realidade atual. O crescimento do acesso à informação gerou um aumento de pessoas sem filiação religiosa, agnósticos e ateus, especialmente no Ocidente. Persistência. A religião não acabou, mas se transformou, mudando a forma como as pessoas vivenciam a espiritualidade. 2. Regimes políticos e estatais. Ateísmo estatal. Governos de orientação marxista-leninista, como na antiga União Soviética, tentaram erradicar a religião por meio de repressão e propaganda estatal. Laicidade estrita. Países como a França adotam o conceito de laïcité, que busca afastar símbolos religiosos do espaço público e do governo, garantindo a neutralidade do Estado, embora permitindo a crença privada. 3. Movimentos filosóficos. Novo ateísmo, movimento popularizado nos anos 2000 por intelectuais como Richard Dawkins e Sam Harris. Foco: defesa do racionalismo, do método científico e da crítica severa aos dogmas religiosos, argumentando que a sociedade evoluirá ao abandonar as superstições. 4. Liberdade de crença como direito humano. Proteção internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a liberdade de pensamento, consciência e religião. Consenso global. Organizações internacionais atuam para proteger o direito de indivíduos escolherem, mudarem ou praticarem sua fé, ou a ausência dela, sem coerção. E agora falaremos sobre esse reinício financeiro no mundo inteiro. O Grande Reset, ou Grande Reinício, é uma proposta do Fórum Econômico Mundial lançada em 2020. O plano defende que a crise da Covid-19 seja usada como oportunidade para reestruturar o capitalismo, priorizando o meio ambiente, a justiça social e a adoção de tecnologias avançadas da quarta revolução industrial. O tema central do projeto envolve 3 pilares principais. 1. Sustentabilidade. Investir em uma economia verde e combater as mudanças climáticas. 2. Tecnologia. Aproveitar a inteligência artificial e a automação para modernizar a sociedade.
E 3. Sociedade. Reduzir a desigualdade social e criar empregos mais justos e inclusivos. O conceito original defende que o modelo econômico global precisa de ajustes profundos para se tornar mais resiliente a crises futuras. No entanto, o termo também gerou diversas teorias da conspiração, que alegam que o projeto seria um plano secreto de elites globais para impor um controle totalitário sobre a população e extinguir a propriedade privada. O que você acha disso tudo? É possível ou é algo impossível? E esses foram nossos assuntos de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Essa tentativa de controle pela elite mundial sempre existiu e sempre vai existir. E é uma utopia, igual ao socialismo. Causa muito sofrimento à maioria das pessoas e escraviza e controla a vida das pessoas. É a mesma coisa, com nomes diferentes, tentativas diferentes que sempre vão fracassar, porque é uma utopia, é impossível de dar certo, porque existem diferenças culturais, sociais, econômicas e ecológicas, por exemplo, em todo o planeta. E nem tudo que falam sobre a ecologia é de fato verdade. Existem coisas que a Terra se adapta, se regenera, dependendo de como a gente trabalha, como a gente faz as coisas. Então, é uma utopia. É isso que foi abordado com relação à economia mundial, é impossível. Só se eles deixassem apenas 1/4 da população e exterminassem o resto. Seria tão cruel quanto o que eles querem implementar. Agora vamos ao outro assunto. Agora a questão da fé e da religião. Eu já ouvi boato de quererem unificar em uma religião só. Não tem como. Existem crenças diferentes, vários tipos de religiões, não é? E não tem como. São várias coisas diferentes que nunca irão se encaixar. Não tem como. Eu já ouvi também falar que iriam fazer revelações científicas ou históricas onde faria desacreditar da existência de Deus. Também não tem como, porque algumas pessoas acreditam em Deus porque sentem a presença de Deus. E geralmente, pessoa que é ateu ou agnóstico são pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. É a mesma coisa com relação àquelas pessoas que não acreditam na existência do amor. Porque geralmente psicopatas não sentem amor. Então o que acontece? Para elas, para quem nunca sentiu amor, o amor não existe. É a mesma coisa da pessoa que é cega de nascença. Essa pessoa não sabe nem imaginar como são as cores ou como são as coisas, visualmente falando. Elas podem ouvir pessoas que enxergam falando sobre como são as coisas, mas elas não sabem nem imaginar, porque nunca viram. É a mesma coisa a pessoa que não escuta. Ela não sabe como é o som ou as diferenças sonoras. Ela pode entender por sinais situações que as pessoas irão explicar, mas não tem como, porque você não tem uma base inicial do que é a situação, do que é aquilo que está sendo falado por sinais. Então você só vai saber de algo se você puder ver ou sentir aquela situação. Caso contrário, não vai ter resultado. Eu ainda lembrei de um outro fato. Tem pessoas que nascem com uma condição onde elas não sentem dor. Essas pessoas, elas são protegidas por outras pessoas para que elas não se machuquem. Porque elas não sentindo dor, elas podem se machucar seriamente, causando até a morte. Então existem pessoas assim. Até algumas pessoas brincam que é um mutante que não sente dor, é imune à dor. Para essas pessoas, a dor não existe, porque elas não sentem dor. Estão entendendo? Quem não acredita em Deus, não acredita porque não sente a presença dele. E qualquer situação histórica ou científica não tem como provar que Deus existe ou não existe, porque isso só é provado por quem sente a presença de Deus. Em várias situações, várias pessoas que estão na igreja, nem todas sentem a presença de Deus, nem todas têm ligação direta com Deus. Outras pessoas estão ali
tentando buscar essa ligação. Outras estão ali por aparência. Estão entendendo? Tem gente que está na igreja porque acredita que vai ser abençoado financeiramente. Está ali pelo dinheiro, pelo que pode conquistar de bênçãos. Já tem gente que está ali pela ligação que tem com Deus, de fato. Tem muitas teorias que o pessoal fala do início das mitologias e das religiões. Eu já abordei em outros vídeos aqui falando sobre os Anunnakis, ali no Oriente Médio, não é? Eu falando sobre as lendas e histórias contadas daquela época, falando que os Anunnakis tinham, o rei dos Anunnakis tinha 2 filhos de mães diferentes. Um dos filhos era Enki e o outro era Enlil. Dali surgiu esse negócio da luta entre o bem e o mal. E as lendas posteriores deram origem a vários livros sagrados que foram surgindo dali várias religiões. Mas esse fato não faz com que Deus deixe de existir. Muitos desses líderes mundiais que querem controlar o mundo fazem tudo o que querem, sem medo de serem punidos por Deus, é porque não acreditam na existência de Deus por ter ouvido essas histórias. Só que não é bem assim que a história funciona, não é bem assim a situação. Se você pesquisar cientificamente tudo que existe, tem uma assinatura. A composição das coisas tem uma assinatura. E essa assinatura é como se fosse a assinatura do artista que fez todas as coisas. Os cientistas que são crentes, eles acreditam que seja a assinatura de Deus. E agora eu vou falar para vocês aqui, que cada pessoa, ela acredita ou não em Deus, pela própria vivência que ela tem durante a vida dela toda. Coisas que aconteceram durante a vida, a pessoa ou associa, eu não acredito em Deus porque ele não se mostrou para mim, porque não aconteceram coisas boas comigo. E muitas pessoas associam tudo de bom que aconteceu, ou avisos que recebeu, ou sonhos que teve, que foi Deus que enviou para essa pessoa. Eu falar aqui para vocês que essas teorias aí são coisas que sempre existiram, eu não sei se são verdades ou se são mentiras, se existe mesmo uma elite que quer controlar tudo, que quer ser dono de tudo, quer mandar em tudo, eu não sei. Isso eu não posso afirmar porque eu não tenho essa resposta. O que eu posso dizer é que nem todo mundo vai acreditar que Deus existe justamente porque a pessoa não tem a capacidade de sentir a presença de Deus. E aqueles que acreditam é porque sentem a presença de Deus. Eu anotei umas coisas aqui, e essas coisas que eu anotei são coisas que aconteceram comigo e que têm testemunhas. Estão entendendo? Coisas sobrenaturais que me aconteceram e eu estava sozinho, isso eu não vou relatar aqui para vocês, não. Mas só para vocês terem uma ideia de como é a minha ligação com Deus. E essa ligação que eu tenho com Deus, e eu posso dizer para vocês que é mais ou menos o seguinte: é uma relação de pai e filho. Eu às vezes posso discordar, mas eu trato e o amor que eu tenho é da mesma forma que eu amo meu pai ou a mesma forma que eu amo a minha mãe. Estão entendendo? É basicamente isso. É bem simples. E eu sou assim com Deus desde criança. Eu já falei aqui para vocês que eu nasci no dia 25 de dezembro, que historicamente é comemorado o aniversário de Jesus Cristo, o Natal. Então, desde pequeno, eu tenho muito essa ligação com Jesus Cristo e com Deus, desde pequeno. E essas coisas que eu vou citar para vocês aqui, também é desde novo que eu tenho isso. Eu tenho sonhos premonitórios. E isso não são coincidências. São coisas que eu sonhei e aconteceram, de fato. E coisas que eu sonhei e consegui impedir que acontecessem. Coisas ruins. E uma outra coisa que eu tenho também desde novo é uma sensação estranha. É uma sensação onde me dá um mal-estar e a vista escurece. Apaga tudo, eu não vejo nada. Aí eu tenho que sentar-me, né, e tentar recuperar, respiro, né, bem calmo, olho para cima, para onde tem lâmpada, alguma coisa assim, para ver se aparece a luz. Aí aos poucos
vai aparecendo a luz. E quando eu tenho essa sensação, pessoas morrem. Pessoas que eu gosto muito da família ou conhecidos, pessoas morrem. Aí o que que acontece? Você vai falar, não, isso aí é balela, é conversa fiada. Eu tenho uma história, dentre muitas outras, que tem a participação de um amigo meu que na época era meu aluno. Eu dava aula particular para ele, não é? Para ele e para o irmão dele. E depois ele se tornou meu amigo. Eu também ensinava ele artes marciais, não é? Kung Fu. E ele hoje em dia é policial federal, é meu amigo até hoje. Eu fui padrinho de casamento dele. E ele, uma vez conversando comigo aqui na frente da minha casa, eu falei com ele sobre essa situação. Ele já sabia dos meus sonhos, né? Ele sabia que eu tinha sonhos premonitórios. E ele é evangélico, tá, gente? E eu contei para ele dessa sensação que eu tinha de vez em quando. E posteriormente, no momento da sensação, morria alguém. Aí eu contei para ele isso, aí quando foi no dia seguinte, ele chegou na minha casa e chegou com os olhos arregalados falando, nossa, ontem morreu seu tio. Ele falou assim. Eu falei, pois é, mas eu ainda estou com a sensação. E esse tio, eu gostava muito desse tio, era casado com a irmã da minha mãe. E no dia seguinte, o meu primo, que era sobrinho da minha mãe, filho da irmã da minha mãe, faleceu também. Aí esse amigo ficou super assustado com essa situação. E eu até anotei aqui, para não esquecer, não é? No dia que o meu pai faleceu, eu tive a mesma sensação. E falei em casa também com as pessoas. Eu estou sentindo aquela sensação estranha. Eu sempre avisava para quem estava em casa, não é? Porque ia acontecer alguma coisa. Todo mundo sabia. Quando eu falava, é porque ia acontecer alguma coisa. E no ano que o meu avô faleceu, que foi ali na década de 90, no final da década de 90, a mesma sensação eu tive e veio a notícia do falecimento do meu avô. Não tem como ser coincidência. Só que essa coisa da sensação, eu não sei quem vai ser a pessoa que vai morrer. A única vez que eu consigo ver as coisas antes é com esses sonhos premonitórios. Ainda nessa década de 90, eu tive alguns sonhos. 2 sonhos eu tive com uma menina me chamando de pai, a minha filha. E eu descrevi para as pessoas da minha família na época, vi uma foto de uma menina numa revista, mostrei para as pessoas dizendo que a minha filha seria parecida com aquela menininha da foto. Eu relatei a situação, como é que foi, eu tirando foto e tal, a minha mãe com a minha filha, e alguns anos depois aconteceu igualzinho ao que tinha acontecido nos sonhos. Nessa mesma década de 90, no ano de 1999, eu tive um sonho sinistro, porque eu sempre orava a Deus pedindo que ele enviasse uma mulher digna para mim. Eu falava isso em oração. Coisa de adolescente, não é? Querendo uma namorada para relacionamento sério. Eu sempre fui um cara sério, não é? Querendo um compromisso sério. E uma vez eu tive um sonho. E nesse sonho apareceu tipo um ser de luz. Era tipo um anjo. Eu não sei o que que era. O que eu sei é que ele me mostrou uma mulher, dizendo que era minha alma gêmea. E isso foi em 99. Eu lembro até um mês, porque foi no mês que a minha mãe nasceu. Que a minha mãe faz aniversário em março, no dia 11. E logo nessa semana eu tive esse sonho. E ficou na minha cabeça esse sonho. Tanto que antes desse sonho, eu me atraía mais por mulheres loiras. E depois desse sonho, por causa da mulher linda, maravilhosa, a mais linda do mundo, que eu vi no sonho, eu passei a procurar, a olhar para mulheres parecidas com ela. Estão entendendo? Mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Aí depois dessa década de 90, a minha filha nasceu e algum tempo depois eu tive um sonho com um menino me chamando de pai. Olha só, aí eu já sabia, opa, vou fazer um outro filho, né? Eu já até sei. E a história que aconteceu no sonho, eu, claro, contei para as pessoas, para quando acontecesse, o pessoal soubesse que era verdade o que eu falava, de ver as coisas em sonho. E vocês não vão acreditar, aconteceu tudo igual o que estava no sonho. A mesma coisa, eu vi as plantas,
o ambiente, o lugar, eu e meu filho de mãos dadas, né, caminhando, foi tudo igual. E tinha uma pessoa, que no caso era minha irmã, junto, né, próximo, acompanhando a gente. Foi certinho, batata. Até eu fico assustado, mesmo tendo visto anos antes dele nascer. Da minha filha eu tive 2 sonhos, do meu filho eu tive um sonho, só que do meu filho teve uma outra situação. Na época, eu estava com a mãe dele e a gente tinha uma locadora de veículos. E eu tirava fotos dos veículos para alugar, postar na internet, não é? E numa dessas fotos, num novo Uno preto que a gente tinha, eu vi um vulto na parte de trás do carro. E mostrei para ela, não é? Ampliei a foto e mostrei para ela. Só que o detalhe, o médico falou que ela teria dificuldade para engravidar. Nesse dia que eu mostrei a foto para ela, eu falei assim para ela: você está grávida. Aí ela assustou, foi na farmácia, comprou o teste de gravidez e fez o teste e deu que estava grávida. Ela ficou assustada, porque eu contei a história para ela, que eu sabia que eu teria um filho. Ela sabia da história todinha, eu contei para ela. Eu aviso antes, né? Para as pessoas terem certeza do que eu estou falando, que é verdade ou não. E nasceu um menino, tá aqui, mora comigo, não é? Já tem aí 14 anos, o meu filho. Então você vê que tem umas coisas assim que não são coincidências. É isso que eu estou dizendo. Agora, lembra da alma gêmea que eu vi no sonho? Então, eu achava que esse caso foi só sonho, porque tem coisas que são sonhos ou pesadelos, como é para a maioria das pessoas, apesar de que eu não tenho pesadelos, porque nos meus sonhos eu controlo, eu posso fazer o que eu quero nos sonhos. Então, quando começa um pesadelo, eu cancelo o pesadelo, né? Na verdade, eu viro o pesadelo do pesadelo. Então, eu cancelo. Os sonhos premonitórios, eu sou apenas um observador. Eu não estou no sonho, eu estou observando o sonho. É diferente, é por isso que eu sei que é sonho de aviso, sonho premonitório. Aí, quando chega em 2018, olha que beleza, eu dou de cara com a mulher do sonho, num local aí que eu fui, um comércio. E eu fiquei chocado, né? Assustado, e eu caminhando, parecia que eu estava pisando em algodão. Eu falei assim, eu vou tomar um tombo aqui, vou pagar um maior mico na frente da garota e do pessoal que está aqui. Vou ser humilhado. Mas eu e ela ficamos nos olhando, um negócio estranho pra caramba. Depois disso daí, ficamos nas trocas de olhares, não é? Ela passava sempre em locais que eu estava, que ela sabia que eu estaria, mas o negócio desandou, né? Não sei o que aconteceu, mas a vida é assim, vida que segue, não é? Nessa época, eu trabalhava numa rádio, não é? Eu sou locutor de FM e sempre encontrava com ela, não é? No ano de 2019, eu tive um problema na vista. Eu fiquei cego, completamente cego. E veja bem, eu tive que, em cada vista, 2 semanas direto tentando operar. Na primeira semana, da primeira vista, não dilatou para eu poder operar. Aí eu fiz uma oração fortíssima na segunda semana e foi um negócio esquisitíssimo, porque do nada dilatou a vista e eu pude operar. Na segunda vista, a mesma coisa. Eu fui uma semana, não deu para operar, porque não abriu para poder operar. Aí eu fiz a mesma coisa. Quando foi na segunda semana, eu lembrei da oração que eu fiz na primeira e o colírio não estava conseguindo dilatar, não ia abrir. Eu fiz a mesma oração, da mesma forma, e é uma coisa estranhíssima. Eu vou ser sincero para vocês. E dilatou. A médica até falou, nossa, milagre, porque ela tinha acabado de olhar a minha vista, estava fechada, e depois da oração, coisa rápida, quando ela voltou e olhou, vamos operar, milagre. Aí eu falei, realmente, eu acabei de pedir a Deus. Aí operou, tudo certinho, e eu voltei a enxergar. Estão entendendo? Para vocês terem uma ideia, isso são exemplos que eu provo a existência de Deus, porque eu sinto a presença dele. Senti a presença dele nesses momentos que eu passei. Em 2023, na época da pandemia, estão entendendo? O que aconteceu? Eu peguei, né, o Covid, e depois do Covid eu tive uma sequela.
Foi uma infecção urinária. Eu quase morri. Eu perdi muito peso, envelheci uns 40 anos, o negócio quase me destruiu. Vocês podem ver vídeos meus antes de 2023, eu estava até gordo. Hoje em dia eu estou magro. Sumiu tudo, foram até os músculos. Foi tudo, quase que me lasquei com farofa. Mas o que acontece? Onde vem o sobrenatural da situação? Tudo iniciou porque eu tive um problema emocional aí, né, no ano de 2023, uma situação que tem a ver com aquela coisa do sonho da alma gêmea, não é? Eu acho que a imunidade baixou, né, caiu, foi a zero praticamente. Aí eu adquiri o Covid, aí depois a sequela foi uma infecção urinária, aí me lasquei, né, com farofa, quase fui mesmo. Mas o que acontece? Os médicos fizeram um check-up geral para ver se eu tinha alguma coisa brava, não é? Alguma coisa assim incurável, por exemplo. Eles pensaram várias possibilidades. Os exames que eu fiz, que foram todos, coração perfeito, os outros órgãos também, tudo tranquilo e favorável, não é? Até aí tudo bem. Aí um dos médicos lá introduziu uma câmera para ver a minha bexiga e viu que ela estava baixa. Ele falou que era bexiga baixa. E eu não conseguia urinar, a não ser usando sonda. E o médico dizia que eu teria que operar, não é? Raspar ou a próstata ou alguma coisa na bexiga. Olha que furada, que porcaria. Agora vem a parte que eu falei sobrenatural. Seria 20 mil reais a cirurgia, tá, gente? Mas veja bem, numa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu fui até a catedral da Igreja Universal no município vizinho aqui, de Campos dos Goytacazes. Aí conseguiram lá que eu conversasse no escritório do bispo Gilson Santos. Eu não esqueço o nome desse cara. E ele me recebeu, foi muito humilde ele. Eu até vejo de vez em quando ele na televisão, não é? E ele me recebeu com várias pessoas assim que estavam comigo e um auxiliar dele lá. Ele fez uma oração fortíssima, todo mundo se emocionou e eu vim para casa. E usando sonda, tá, gente? Que negócio pendurado. E o troço entrava ali no binimbau mesmo, ali no maçarico, né? É uma dor terrível. E tinha que trocar de 30 em 30 dias. E teve mês que eu troquei 2 vezes. É uma dor, é uma tortura horrível. Horrível aquilo. Aí voltei para casa. Isso foi num domingo, que eu fui na Catedral da Universal. Quando foi na quinta-feira dessa semana, uma mulher que trabalhava na casa da sogra da minha irmã, era da Assembleia de Deus. E ela era cozinheira da família do meu cunhado. E ela veio aqui na nossa casa, sabendo do meu estado, não é? Fazer uma oração. Aí presente estavam minha mãe, minha filha e eu. E ela fez uma oração fortíssima. E ela falou coisas que só eu sabia. E ela falou coisas que a minha família também sabia ali, não é? Mas algumas coisas que ela falou só eu sabia. Estão entendendo? Isso aí não foi coincidência. Não é coincidência isso. E depois que ela fez essa oração, ela disse que tudo iria se resolver. E foi embora. Quinta-feira, não foi isso que eu falei? No sábado, veio uma enfermeira aqui que cuidou de mim lá no hospital, que eu tinha ficado, e retirou a sonda. Quando ela retirou, eu consegui urinar normalmente. Olha só, isso para mim é sobrenatural e não tem nada a ver com coincidência. E eu não precisei operar. Simples, não é coincidência. Isso é Deus agindo. E Deus só age não é porque ele tem poder. Assim como Jesus, quando cura a gente, não foi porque ele tem poder. É porque a fé da gente ajudou na cura. Não adianta você pedir cura e não ter fé. Porque se você não tem fé, não acontece a cura. Não precisa só da vontade de Deus ou da vontade de Jesus. Precisa da sua vontade também. É isso que eu estou dizendo. E isso que eu estou dizendo aqui é para explicar por que nunca vai acontecer de religiões acabarem, porque são muitas crenças diferentes, apesar de que Deus é um só existe um Criador,
E a fé não acaba porque as pessoas que têm fé em Deus, elas preferem morrer do que perder a fé em Deus. Uma pessoa que está fechada com Deus, ela não abandona Deus, assim como Deus não abandona quem está fechado com Ele. É isso que eu estou falando. Aí agora as pessoas devem estar curiosas. E a alma gêmea do sonho, como é que fica? Não fica. Cada um segue um caminho que decide seguir. Todos nós temos um caminho que é da vontade de Deus, mas nem todo mundo segue esse caminho que Deus quer que a gente siga. Num dos sonhos de futuro que eu tive, eu cheguei até a gravar um vídeo que eu botei restrito aqui no YouTube, mas o YouTube me sacaneou e soltou o vídeo. Algumas pessoas viram esse vídeo, mas se eu não me engano, eu excluí esse vídeo. Eu falando do futuro, para mim, do meu futuro, de 2030 para frente, não é? Eu falei de 3 crianças que eu vi no sonho, da mulher do sonho, da alma gêmea, não é? Mas eu percebi que nada disso iria acontecer. Porque coisas aconteceram que impediram que isso desse certo. Mas veja bem, antes que alguém pense alguma coisa, eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo de uma situação que aconteceu, que eu vi em sonho, com essa moça aí, alma gêmea, não é? Que foi o seguinte, num dos sonhos, eu tiro ela de um buraco, ela toda rasgada, sem roupa praticamente, não é? E eu acordei em pânico, sem saber o que significava aquilo. Na mesma semana, um doidão, conversando comigo na rua, eu tinha ido à padaria, ele me contou uma história, que um cara, um psicopata, estava juntando com os noiados amigos dele para pegar 4 meninas da igreja para fazer maldade com elas. E ele até me perguntou na hora, você conhece fulano? Eu falei, conheço. É um psicopata aí que gosta de se masturbar no ônibus. Fez isso, inclusive, com a presença da minha filha, minha neta e o meu genro. Falei isso com o cara na hora. E eu quase fui em cima dele, minha mãe que pediu para eu não fazer nada. Aí ele falou, então, esse cara tá querendo fazer maldade com as meninas lá da igreja. Aí eu, né, bondoso que sou, não que eu seja metido a super-herói, mas eu não gosto de coisa errada, não gosto de crime. Eu fui e mandei mensagens para uma das meninas da igreja, que visualizou a mensagem e não respondeu. Eu já contei essa história aqui, em outros vídeos. Eu, com medo dela não ter visto, eu sei que viu. Eu resolvi mandar mensagem para a irmã de uma das garotas da igreja. Essa viu, respondeu, falou assim, aí me agradeceu, muito obrigado ao Senhor pelo recado, pelo aviso, eu vou comunicar às meninas. Nessa hora que ela me chamou de Senhor, eu me senti um velho, um idoso de 150 anos. Mas pelo menos eu consegui passar o recado, não é? Mas o que acontece? Depois disso daí, minha filha pedia para eu levar ela ao ponto de ônibus, porque ela ia para a faculdade. E esse psicopata, ele ficava próximo ao ponto, lá perto da usina. E eu comecei a acompanhá-la, não é? Para impedir, se ele chegasse perto dela, aí eu iria me movimentar, não é? Fazer um carinho, é claro. Depois eu descobri que a menina da igreja trabalhava na farmácia, ali perto do ponto. E ele ficava ali direto, pegava até café com ela, tomava café que ela levava para o trabalho. Num desses dias que eu vim voltando, ele olhou para mim e me cumprimentou. Aí eu fui meio que indignado, voltei e falei com ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, o caminho que você está seguindo, você vai morrer. Você vai morrer, você sabe, não é? Falei assim para ele. E olhando nos olhos dele, ele sorrindo, mas sem graça. Mas eu falei isso porque eu tive a sensação de que isso iria acontecer com ele. Alguns meses depois, ele no meio da gangue dele, né, de noiados, drogados, ele em pé, doidão, caiu duro no chão. Agora eu não sei se foi infarto ou se foi alguma coisa relacionada às drogas, não é?
Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que o caminho que a gente escolhe tem consequências. Qualquer caminho que a gente escolhe tem consequências. Se você sair do caminho que Deus indica para você, as consequências serão ruins. Para todo mundo, não só para mim, assim como para você também. Para todos. Você pode não acreditar nisso, eu creio muito nisso. Porque quando eu vejo pessoas que aparentemente são até pessoas boas se lascando, foi porque o caminho que elas seguiram não era o caminho que elas deveriam ter seguido. É isso que eu percebo. É isso que eu entendo. Vocês gostam desse tipo de história, né? Muita gente gosta. Bom, o que eu posso dizer é que cada um tem a sua experiência com Deus ou com o sobrenatural. E as pessoas que tiveram alguma experiência é que vão acreditar nesse sobrenatural. As pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência com relação a isso vão ficar na dúvida ou nunca vão acreditar na existência desse ser superior. E muitas pessoas fazem bagunça, fazem coisas erradas, porque não acreditam na existência de um ser superior que vai julgá-la no final da vida, ou no juízo final, por exemplo. Tem gente que não acredita, que faz de tudo que quer na vida, porque acha que não vai ter consequências. Mas eu acredito que tudo na vida tem consequências. Nessa vida e depois que a gente morre. Eu tenho certeza disso. Porque a explicação que eu tenho para os sonhos que eu tive durante a minha vida se realizarem da forma que eu sonhei, igualmente, é um negócio sobrenatural demais. Você não acha? Então, eu tendo esse tipo de experiência é mais do que suficiente para provar para mim a existência de um ser superior. E para mim não faz sentido nenhum as coisas surgirem do nada. Não faz sentido. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de história, não é? É bem interessante. Mas o que eu posso dizer para vocês é que só vai saber que Deus existe quem passar por alguma experiência. Dessa, por exemplo, de fazer uma oração e ser atendido rapidamente, magicamente. Só você vai perceber que foi algo sobrenatural. Aí você vai ter certeza que realmente ele existe. As pessoas que não têm essa ligação, as pessoas que não têm a sensibilidade de sentir a presença de Deus em tudo, aí essa pessoa vai ter dúvidas ou não vai acreditar mesmo. Infelizmente é assim. Só acredita em amor quem sabe amar. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.